Pode ir só o advogado à audiência de conciliação? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente aqui mesmo no canal vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como o vídeo de hoje, em que eu falo sobre a possibilidade ou não de ir só o advogado à audiência de conciliação. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos por acá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre a possibilidade ou impossibilidade de comparecer só o advogado a uma audiência de conciliação. E aí já vou te falar de início que depende, né? Eu até costumo brincar, já contei isso em outros vídeos aqui no canal, meio brincando, meio falando sério, né? Mas que o cidadão passa lá 5 anos na graduação em Direito e às vezes lá mais 1 ou 2 anos na especialização, mais 2 ou 3 anos no mestrado, mais 3 ou 4 anos aí no doutorado, às vezes pós-doutorado, tudo para aprender a responder para praticamente qualquer coisa, depende, mas aí com conhecimento de causa e bastante convicção, né? E aqui é um dos casos em que realmente depende. Em primeiro lugar, depende de estarmos no âmbito dos juizados especiais ou no âmbito da justiça comum. Se a gente estiver no âmbito dos juizados especiais, não pode o advogado sozinho, como advogado, ir à audiência de conciliação, né? O microsistema dos juizados exige comparecimento pessoal das partes. Se o autor falta à audiência de conciliação, considera-se aí, segundo uma linguagem dos juizados, que há uma espécie de perempção, que eles falam, é diferente do que a gente chama de perempção lá na justiça comum, tá? Mas na prática o que acontece é uma extinção sem julgamento do mérito, por ausência do autor e inclusive com condenação do autor ao pagamento das custas do processo. Tá certo? A não ser que seja uma ausência justificável e comprovadamente justificada. Tá certo? Se o réu falta, se ele não comparece pessoalmente, ele é considerado revel na sistemática dos juizados especiais. Agora, tem que tomar cuidado com uma coisa aqui, que é o seguinte: no juizado especial civil estadual, né, no juizado comum, a gente tem a possibilidade de que as pessoas elas estejam aí, independentemente da representação por advogado, em causas de até 20 vezes o valor do salário mínimo. E no juizado especial federal, no juizado especial da Fazenda Pública, até 60 salários mínimos. Tá certo? O que pode acontecer é de a pessoa que é ré ser uma pessoa jurídica que aí manda alguém que também é advogado, por um acaso do destino, manda para a audiência sozinho, mas como preposto da empresa. Então aquela pessoa vai lá não como advogado, vai lá como representante da empresa, como preposto. Como um detalhe, não é possível cumular as funções de advogado e de preposto. Então aquele que vai como preposto não pode atuar naquele mesmo processo como advogado. Então ele é por um acaso do destino que ele é também advogado, mas ele não comparece à audiência na condição de advogado, comparece à audiência na condição de preposto. Isso só pode se a gente estiver falando de pessoa jurídica, evidentemente, e se no juizado especial civil estadual a causa tiver até 20 vezes o valor do salário mínimo, no juizado especial no juizado especial, da federal ou da Fazenda Pública, e daí nas causas de até 60 salários mínimos, que são as causas de alçada lá desses juizados. Tá certo? Então, assim, vai o advogado só como advogado. Isso basta no juizado especial? Não basta. É necessária
a presença da parte. Professor, mas mesmo na audiência de conciliação? Mesmo na audiência de conciliação, porque a lei do juizado exige presença pessoal. Mas a outra parte não tinha nem proposta de acordo, isso foi consignado na ata. Pois é, a lei fala da necessidade de presença pessoal. Se o autor não compareceu, extinção sem julgamento do mérito. Se o réu não compareceu, revelia. Até porque a revelia no microsistema dos juizados é a ausência do réu a qualquer audiência, segundo a definição legal lá da Lei 9.099, pelo menos. Tá certo? Professor, e na justiça comum? Aí depende, de novo. Aí depende do seguinte, de o advogado ter poderes para transigir, ou seja, para construir acordos, para negociar acordos, poderes para transigir na procuração. Então, o que o artigo 334 do Código de Processo Civil fala é que não pode a parte ir sozinha, sem advogado, caso não seja advogado, é claro, né? Porque para essa audiência de conciliação, na justiça comum, a parte não tem capacidade postulatória, então ela precisa estar assistida de advogado, não pode ir só a parte. Agora, pode ir só o advogado? De novo, se ele tiver na procuração deles poderes para transigir, ou seja, para negociar em nome de seu constituinte, da parte que o constituiu como advogado, aí ele pode ir sozinho sim, a parte não precisa ir. Professor, melhor a parte participar da audiência, seja ela presencial ou remota, ou melhor não participar? De novo, depende. Depende das peculiaridades do caso. Então, assim, vantagem da parte do seu cliente participar da audiência. Bom, ele é o dono da questão, né? De maneira que, se há algo, ele vai te passar parâmetro para negociação antes da audiência. E, de repente, o que se chega lá é muito pertinho do que ele tinha te autorizado. Ele estando participando no momento, é possível, eventualmente, negociar alguma coisa sem que haja necessidade de ficar telefonando, ou então de encerrar a audiência e precisar conversar depois para ver como é que faz, ou então de pedir uma designação em continuidade consensual, aí, esse tipo de coisa, possibilidade de resolver na hora. Em outras circunstâncias, o seu cliente está emocionalmente muito envolvido com a coisa, e se ele participa pessoalmente da audiência, pode ter uma perda muito grande de objetividade, você pode ter a parte contrária se sentindo pessoalmente atacada, esse tipo de coisa, daí você pode ter um afastamento aí da possibilidade de acordo, o que pode eventualmente ser bastante ruim. Então, se é melhor o cliente participar ou não na justiça comum, isso vai depender do perfil do seu próprio cliente, das circunstâncias da causa e tudo mais. Né? Ele não pode ir sem advogado. Artigo 334. Isso na justiça comum. Pode até o advogado ir sem o cliente, caso ele tenha poderes para transigir lá na procuração. No juizado especial, não pode ir só o advogado, porque a lei exige presença pessoal, participação pessoal das partes. Pode até ir só a parte, mas veja que para o juizado especial civil estadual, aquele juizado comum mesmo, isso só vale para as ações de até 20 vezes o valor do salário mínimo, lá para o juizado especial federal, para o juizado especial da Fazenda Pública e até o teto lá de alçada desses juizados. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e queria te convidar a interagir comigo aqui pelos comentários, me contando de onde é que você me assiste e o que é que você faz. Se você é estudante de direito, se você é advogado, se você é curioso, se você é parte em algum processo, tá bom? Até para, na medida do possível, a gente poder interagir um pouco aqui nos comentários mesmo. Então conta para mim aí, por favor, de onde você me assiste, o que você faz. Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir
deste vídeo que está aparecendo aqui, em que eu trato um pouco mais do tema também, tá bom? E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever aqui no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha pro vídeo, para seguir a gente lá no Instagram, porque isso é muito importante para que a gente continue produzindo esse material, tá bom? Até mais, tchau, tchau!